Eu olho pro Bolsonaro, eu não acho ele normal, mas muita gente acha. Agora, pra muita gente achar ele normal, isso foi um trabalho feito pelo mercado, pela imprensa. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos ao meu canal, sou comediante. Também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho sobre o que tá acontecendo e rir porque tá complicado. Então, vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui de Olho nos Ruralistas. É um canal, eu acredito que novo. Conheci ele hoje, o YouTube acabou de me mandar. Eu não assisti esse vídeo inteiro, quero assistir com vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas. Bolsonaro diz muito sobre o Brasil dos últimos 60 anos. E essa história não é somente a das movimentações militares. A economia move golpes, naturaliza políticos que atacam a democracia sempre que convém. Com ela, a imprensa. Se ela tivesse cumprido seu papel, Bolsonaro e sua gangue teriam chegado ao poder? Neste vídeo falaremos de Bolsonaro e do golpismo, de Bolsonaro e de sua sustentação política, de Bolsonaro e de sua sustentação econômica, por fim, de Bolsonaro e de sua sustentação midiática. Se não entendermos direito esse combo, esse sistema, os personagens daqui a alguns anos apenas serão substituídos e teremos mais golpes e mais governos fascistas. Todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. A história de Jair Bolsonaro está intrinsecamente ligada ao terror e ao golpismo. Ele não somente defendeu torturadores, ele levou o torturador de José Genuíno à Câmara para atacar o deputado. Jair Bolsonaro é um sádico, desprovido de qualquer escrúpulo. E, portanto, não foi à toa que seus aliados planejaram o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e daquele que comandava as eleições, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O método concebido para assassinar Lula, o envenenamento, diz muito sobre os golpistas. Eles são tóxicos. Eles pensam de outra maneira, concebem o mundo de uma maneira voltada à eliminação. Lembram-se do ditador João Batista Figueiredo? Ele preferia o cheiro de cavalos ao cheiro do povo. E não é que seu neto está entre os indiciados pela Polícia Federal no inquérito que investigou os atentados contra o Estado? Eles vêm de longe. Bolsonaro seria apenas um bufão não tivesse votos. Ninguém daria um golpe apenas por esse capitão evidentemente limitado. Bolsonaro é a Arena e Paulo Guedes, é o PL e o mercado. Foi eleito debochando e ameaçando, e governou debochando dos 700 mil mortos por Covid-19. Você vai pra casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. Mentindo diariamente, dizendo que a cloroquina e a ivermectina eram tratamentos eficazes. Bolsonaro e seus aliados verde-oliva tentaram enterrar a democracia, porque assim interessava ao mercado. O mercado que não tem e não terá ninguém entre os indiciados pela PF, entre os investigados pelo Supremo. O mercado que apoiou a boiada. Lembram-se da boiada do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. A ditadura passava a boiada, Temer passou a boiada, Bolsonaro entrou nesse jogo como soldado de uma agenda econômica, bancada pelos militares e pelo Congresso. Um Congresso dominado pela direita e, em particular, pela bancada ruralista. A rejeição da reforma agrária em 1964, fator decisivo para os 21 anos de ditadura, é a mesma rejeição atual pelas elites econômicas a quaisquer políticas de inclusão, mesmo ao centro do espectro político. Jango era conciliador, foi depois... Esse vídeo, ele tá levando em consideração que a gente sabe um monte de coisa, né? Por exemplo, essa coisa que ele tava falando aqui da reforma agrária em 64, eu não sei se a ditadura veio depois de uma revolta pela reforma agrária. Vamos ver isso na internet? Bom, aqui, vamos só falar. A luta dos trabalhadores rurais por terra e condições de trabalho foi brutalmente interrompida pelo golpe militar de 64, no dia em que o exército tomou o país à força até a promulgação da Constituição de 88, 1.654 camponeses foram mortos ou desapareceram no meio rural brasileiro. O dado é de uma pesquisa divulgada recentemente pelo ex-preso político e pesquisador da Universidade de Brasília, Genei Viana. Toda essa estrutura repressiva tentava conter uma ideia que se alastrava pelo país, principalmente entre 59 e 64, no protagonismo de sindicatos, movimentos populares e setores da Igreja Católica, a reforma agrária.
Entendi. Vamos lá. A quaisquer políticas de inclusão, mesmo ao centro do espectro político. Jango era conciliador, foi deposto. Lula é conciliador, foi preso. E planejaram matá-lo. Uma pergunta: se tivessem matado Lula, Alckmin e Alexandre, o mercado ficaria incomodado? O mercado não ficaria incomodado porque é amoral. E tanto é amoral que Jair Bolsonaro teve em 2022 apoio farto do empresariado em sua campanha, mesmo ameaçando, mesmo colocando as urnas sob suspeita. Antes disso, o mercado apoiou a boiada. Vejam o apoio destes empresários à declaração de Ricardo Salles sobre a boiada durante aquela famosa reunião ministerial. Antes disso, o mercado pressionou pela retomada da economia durante uma pandemia. Este observatório publicou em 2022 uma série intitulada De Olho no Genocídio. Está lá em nosso canal, você já viu? Aqui a gente dá nome aos bois e o nome correto aos fatos. E é por isso que pedimos seu apoio mensal para mantermos nossa equipe, nosso jornalismo independente e crítico. Fazer análise política sem falar do mercado soa algo incompleto, não é mesmo? Notem que durante todo o seu governo, Bolsonaro foi bajulado por empresários dos mais diferentes segmentos. André Esteves, do BTG Pactual, e Rubens Oneto, da sucroalcooleira Cosan, aquele bilionário que adora financiar campanhas, participaram de um convescote com Bolsonaro e a alta sociedade paulistana no auge da pandemia, enquanto 4 mil brasileiros morriam por dia com falta de ar. O presidente foi aplaudido e eles riam. E aí o pessoal acha que não gostar de super rico é inveja, né? Olha esses caras, mano. Tendo no jantar, com certeza estava sendo servido por pessoas, comendo do melhor, do bom e do melhor no meio da pandemia, enquanto 4 mil pessoas morrem. Sendo que eles é que são que têm o meio para poder fazer alguma coisa. Se alguém pode fazer alguma coisa, são esses caras aí. Este é um fato muito importante. Bolsonaro não foi uma hiena solitária. Até porque foi financiado desde 2018. Outra grande doadora para a campanha de Bolsonaro foi a família Gerdau Jean Peter, dona da maior siderúrgica do país. Um ótimo exemplo de empresa que colaborou diretamente com a ditadura. Assim como alguns entre os bancos de plantão. Eles apoiam Bolsonaro e o ecossistema da extrema-direita desde sempre. Em 2022, a XP Investimentos cancelou a divulgação de pesquisas que apontavam a liderança de Lula na disputa eleitoral. E este homem era o presidente do Bradesco falando das Forças Armadas em junho de 2022. Sim, soldado 939 Lázari ao seu comando. Em 2021, um relatório de Santander aos investidores já ventilava a possibilidade de um golpe para evitar o retorno de Lula. Foi no Santander que um determinado economista trabalhou por 16 anos antes de ser indicado à presidência do Banco Central por Bolsonaro. Ele mesmo, o neto de Roberto Campos, este o principal elo entre os empresários e a ditadura de 64. E o Paulo Guedes, outro queridinho do mercado, fundador do Banco Pactual, origem do BTG Pactual de André Esteves. O ministro da Economia na era Bolsonaro chegou a anunciar Esteves como secretário do Tesouro. Era só uma gafe, mas foi durante a gestão de Guedes, em 2020, que o Banco do Brasil repassou uma carteira de 3 bilhões de reais em títulos de créditos por 12% do valor para o BTG. Esteves foi um dos que aplaudiram Bolsonaro durante aquele jantar. Não era um empresário ou outro, eram vários. Tudo isso, todo esse apoio empresarial... Gente, o que acontece? Esse cara, o Bolsonaro é um sádico, um louco. Que gosta de dinheiro também, né? Louco, mas não rasga dinheiro, né? Então, o que ele pega? Ele faz o que os ricos querem, mente pros pobres e atende os ricos. Ele faz exatamente o trabalho que os ricos querem que ele faça. Quer fazer o povo acreditar que eles estão do lado dele. O Elon Musk nos Estados Unidos, né? Como se ele fosse assim, ele fala que ele tá fazendo pelo povo, é liberdade de expressão, ele tá fazendo pelo povo, tipo, sabe? Não, a última coisa que esses caras querem é fazer por você. Eles querem não pagar imposto, eles querem acumular mais riqueza. Então eles não querem que o governo limite eles. Coloque limite nas atividades deles, eles querem correr solto, eles querem vender o que quiser, eles querem colocar veneno, eles querem, né? Sei lá, se o agronegócio quiser colocar veneno pra produzir mais, ele quer colocar veneno, ele não quer que o governo corte as asas dele. E a extrema-direita tá intimamente ligada com esses ricos aí. Então, acho que tá muito claro, assim, muito legal esse vídeo. Troca de quê? O agronegócio não ficou de fora, claro, ele nunca fica de fora. A sociedade rural brasileira apoiou o capitão desde 2018.
A Frente Parlamentar da Agropecuária foi uma das fiadoras de seu governo. E essa frente, a bancada ruralista, é financiada por empresários de todo o país e do mundo inteiro, conforme demonstramos no dossiê, os financiadores... Aí te digo, por que o agro é tão assim com o Bolsonaro? Porque o agro é um business que eles querem correr solto, eles não querem legislação ambiental, eles não querem respeitar, por exemplo, não pode desmatar aqui porque vai causar um desequilíbrio ecológico. Não, eles querem quebrar, eles querem tirar o quanto madeira puder da Amazônia. Eles não querem, então assim, eles odeiam as regras do governo, o agro. Então eles são, eu falo, eu sou de Mato Grosso, né? Então eu falo assim, gente, eu conheço o pré-bolsonarismo, entendeu? Bolsonarismo já existe faz tempo, é que ele veio à tona só em 2018, entendeu? Um pouquinho antes, né, mas... Da boiada, com banqueiros, com multinacionais, com tudo. Bolsonaro governou e desmatou e planejou boiadas e golpes com toda essa gente. Não nos esqueçamos, o mercado assina os projetos de destruição, apoiou e apoia aquele que sempre teve em seu vocabulário o terror. O Brasil comemora o indiciamento inédito de dezenas de militares, de generais, entre eles ex-ministros, entre eles o candidato em 2022 à vice-presidência da República, de militares e de alguns políticos sem farda, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o boy. Este observatório produziu vários vídeos e documentos sobre esses senhores nos últimos anos e convida você, antes de falarmos de outros poderosos, a se inscrever em nosso canal. Aqui nós fazemos um jornalismo que dá nome aos bois e que não bajula fontes. Fazemos colocar o link na descrição, tá, gente? Quem quiser. Pesquisas minuciosas para mostrarmos a você a real, sem dourar a pílula. Seguir eles. Bolsonaro só chegou onde chegou pela omissão do próprio Poder Judiciário. Vamos nos lembrar da posição do STJ em relação ao Major Curió, o assassino enaltecido pelo capitão? A Procuradoria-Geral da República fez vistas grossas durante anos às ilegalidades do governo Bolsonaro, porque não interessava ao mercado a ruptura. E vamos nos lembrar que o terror começou no campo, nas rodovias, como costuma acontecer na história do Brasil. No dia 30 de março de 64, um dia antes da marcha do general Olímpio Mourão para derrubar Jango, as milícias mineiras atacavam em Governador Valadares um grupo de camponeses. Golpes no Brasil têm o aval do mercado, da aristocracia agrária e de congressistas que defendem o mercado. Essa gente que acha que reforma agrária é coisa de comunista. Não nos esqueçamos que o governo Bolsonaro tinha maioria no Congresso, com Arthur Lira, esse que até hoje não se pronunciou sobre os planos de execução do presidente da República e de seu vice. E não nos esqueçamos que a direita forma no Congresso uma bancada sempre pronta a chantagear Lula e qualquer presidente. Uma bancada que não tem como referência a coisa pública. Não nos esqueçamos que Augusto Aras, o antigo Procurador-Geral da República, fez vista grossa para a matança da Covid-19 e demais desmandos e falas criminosas de Bolsonaro e sua trupe. Exatamente. Não nos esqueçamos que o atual Procurador-Geral da República também tem um ritmo todo próprio na hora de denunciar aqueles que ameaçam a democracia. Golpistas e terroristas têm apoio nos 3 poderes da República. O Supremo Tribunal Federal começou a agir com mais ênfase quando se viu diretamente ameaçado pelos golpistas. Enquanto eles estavam nas rodovias ou matando indígenas, ministros do Supremo também fizeram vista grossa a inúmeros atentados à Constituição e ao povo brasileiro. Alguns continuam fazendo. Bolsonaro e seus generais golpistas foram tolerados e alimentados, até que chegássemos à atual situação de uma prisão inédita de militares conspiradores. Quem também participou da ascensão da direita no Brasil e de um golpe iminente foi o quarto poder. Bolsonaro não seria Bolsonaro sem a imprensa. E não estamos falando apenas da rede de veículos e jornalistas de extrema-direita atiçada durante seu governo. Muitos barões da mídia ajudaram a legitimar seu nome, a naturalizar o ódio. Até os anos 10, Jair Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Suas participações na mídia eram escassas, era visto como piada. O primeiro canal a abrir as portas para ele foi a Rede TV, de Marcelo de Carvalho e Amílcar D'Alevo Júnior. Este último dono da mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$1 bilhão. Não custa lembrar que tudo isso que estamos falando, golpismo, terror, tem a função de perpetuar a desigualdade histórica no Brasil, na cidade e no campo. O ano era 2011, quando o Super Pop introduzia Bolsonaro ao grande público. Eu quero que vocês conheçam algumas opiniões do deputado Jair Bolsonaro. Pode sentar aqui, por favor? Aqui à minha direita. Tudo bem?
Nunca esteve tão bem, graças a Deus. Hoje o som é bonito, sabia? Os olhos azuis. Quando eu vi na televisão, eu falei, menino, que bonito é esse? A apresentadora Gilmelândia substituía Luciana Gimenez, esposa de Marcelo de Carvalho. Bolsonaro, quem inventou fui eu, né? Disse ela em 2020. Nessa época, o governo Bolsonaro destinava verbas a ela e a outros apresentadores bolsonaristas. 10 anos antes, a Band, do latifundiário Johnny Saad, ajudava a tirar o capitão do ostracismo. O personagem, extremamente violento, começava a ser naturalizado. E o baixo clero transbordou. Em 2018, ano de sua eleição, Bolsonaro já comandava um exército de fanáticos, alimentados pela máquina de desinformação e pelo uso massivo das redes sociais. Com Lula preso, os grandes veículos de mídia do país relativizavam a disputa, lembram-se? Esqueceu do CQC, né, também, que naturalizou. Quem não se lembra do famoso editorial do Estadão, o da escolha difícil? Como se Fernando Haddad fosse o equivalente à esquerda de um político que defendia fuzilar a petralhada. A Globo, que inseria imagens de propinoduto no Jornal Nacional durante o governo de Dilma Rousseff, também tomou um capitão terrorista como peça normal do jogo democrático. Isso durante uma campanha que falava em kit gay e mamadeiras de piroca. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Olha só, não vou mostrar se as crianças não, mas é um livro escolar, é para criança. Não foi somente o WhatsApp que elegeu o fascista. A Record fez seguidas entrevistas exclusivas com Bolsonaro em 2018. Bolsonaro lançou o país nas trevas com o apoio da mídia corporativa. A democracia perdia e os donos ganhavam. A Record de Edir Macedo e o SBT de Silvio Santos foram os veículos que mais lucraram naqueles 4 anos. Essas emissoras ultrapassaram a Globo em verbas da Secom, sob a batuta do genro de Abravanel, o deputado Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel. E com isso se tornaram porta-vozes do governo, sem questionar, sem jornalismo. A lista de cúmplices midiáticos não se limita a Record ou SBT, tem muito mais gente aí que lucrou e conspirou. Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, fundou um canal de notícias na Jovem Pan, exclusivamente para apoiar Bolsonaro e suas tentativas de golpe. Sem falar que os donos da mídia não são donos somente de jornais. Rubens Menin, que fez fortuna nos governos petistas com a construtora MRV, buscou a ajuda de Bolsonaro para trazer a CNN para o Brasil. De quebra, ganhou uma ajudinha para sair da lista suja do trabalho escravo. O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, não é somente apresentador do SBT. Ele é dono da maior rede de TV no Paraná. Latifundiário Ratinho, por sinal, dono de 150 mil hectares no Acre, que invadem a terra indígena Caxinauá, da praia do Carapanã, conforme mostramos no dossiê Os Invasores. Não nos esqueçamos que o terror e o golpismo no Brasil... Por que, né, que a galera apoia? Por quê? Brasil tem origens agrárias, como este observatório mostrou em detalhes no início do ano passado, e que determinados vetores do terror têm origens midiáticas, de onde surgiu Roberto Jefferson, aquele que inventou o mensalão, que foi decisivo nas eleições de 2022, quando lançou até granadas contra policiais, e aquele que Bolsonaro finge não mais conhecer. Jefferson era um dos apresentadores do programa O Povo na TV, no início dos anos 80, onde um bebê de 9 meses morreu ao vivo, em nome da audiência. Um programa da TVS, Silvio Santos, aquele apresentador, empresário e latifundiário que bajulou cada presidente desde a ditadura. Hoje, diante do indiciamento de Bolsonaro por golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a imprensa corporativa já começa a minimizar os fatos. A Folha chegou a abrir espaço para o ex-presidente, como se ele fosse um defensor da democracia. Olhem aqui o diretor de redação da Folha gargalhando com ele e outros jornalistas em abril de 2019. Só espero que você não mude nada. Continue assim como você está, não precisa fazer discurso nem nada. Olhem aqui o banco digital Nubank, minimizando a divulgação de um evento do Brasil Paralelo nas redes sociais por uma de suas diretoras. O Brasil Paralelo, aquela plataforma negacionista. O principal executivo do banco definiu como censura e intolerância o repúdio à postagem. E isto em 2024. E olhem aqui esta claque de empresários no Rio, apoiando em 2022 uma ameaça de golpe contra o STF. Isso é jornal, não é jornal. Ou seja, não há paredes sólidas entre o bloco midiático, o bloco econômico e o bloco político que sustentaram Bolsonaro e que sim, apoiariam novamente uma ditadura. Passam os anos, mas algumas coisas não mudam. E o soldado 939 Lázaro continua de prontidão. Durante a democracia, apoiarão candidatos do mesmo espectro político.
se necessário, rifando Bolsonaro, fingindo desconhecê-lo. Mas candidatos capazes de repetir as mesmas políticas do capitão, eventualmente trocando umas gargalhadas por umas marteladas. De olho no golpismo e no terror, de olho no mercado, de olho nos ruralistas. Bom, é isso. Então eu acredito que o que esse vídeo quis trazer é mostrar porque assim, às vezes a gente vê na TV, e eu até entendi assim, o porquê que eles fizeram questão de fazer esse vídeo. Porque a gente vê na TV, fica parecendo, é os militares. Isso daí é uma questão dos militares que tá ali, porque são eles que estão sendo punidos agora. E o que ele tá dizendo é assim, gente, isso daí, um negócio de um golpe desse, ele não é tão simples assim, ele envolve várias outras coisas. Sem dinheiro não se faz, por exemplo. Gente, quem que sustentou aqueles milhares de pessoas em frente de quartel? Era muita gente. Vocês lembram que tinha comida, que tinha não sei o quê? Era tudo bonitinho. Então, assim, esses empresários colocaram muito dinheiro no Bolsonaro. Agora, vocês acham que eles amam o Bolsonaro? Não, que eles não amam ninguém. É porque o Bolsonaro ia deixar eles correr solto do jeito que eles querem. Bolsonaro não tá nem aí pra mudança climática, não tá nem aí pra nada. E é isso que esses animais querem, porque essa galera é animal. A gente tem uma mania de achar que gente que tem dinheiro é melhor. Que a gente, sabe, tipo assim, essa pessoa é mais inteligente, ou ela é alguma coisa melhor do que eu pra ela poder estar onde ela tá. E, gente, não. Não. É só uma pessoa que muitas vezes não tem escrúpulo. Então, eu acho muito importante realmente ver isso daí. Eu achei interessante essa coisa também da ditadura, da ligação da ditadura com a reforma agrária. Eu não me lembrava disso. Mas essa coisa da reforma agrária é o que pega aqui no Brasil, cara. Por isso que o MST é tão odiado. Assim, eu sou de Mato Grosso, né? Falei aqui já. Então, vocês não têm noção do quanto que o MST é odiado. Vocês não têm noção. Entendeu? Então, realmente... Lembra do dono do Madeiro falando, gente, vai morrer só 5 mil, deixa abrir, não fecha nada não na pandemia, vocês lembram? Com o dono do Coco Bambu. Cara, é isso, porque a vida pra eles não vai mudar, né? Pra eles não vai mudar nada. Quer dizer, vai melhorar, eles vão ficar mais ricos. Eles não estão nem aí se tem um monte de pobre, eles não veem ninguém como gente. É uma galera maluca, gente. É uma galera que é viciado em ganhar dinheiro, sabe? É um negócio, eu acho que é um transtorno de personalidade, sabe? E é o lucro acima de tudo, isso é o sistema que a gente vive, né? Capitalista, você quer ter lucro. E para ter mais lucro, é isso, não tem escrúpulo. Para ter mais lucro, não tem escrúpulo, né? Rimou. Bom, é isso, achei bem interessante esse vídeo, vou assinar esse canal para poder ir acompanhando. E é isso. Eu sou Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá na descrição.